Uhum. Por exemplo, você vai ter Atos, né? Saindo um pouquinho dos evangelhos, Atos que fala sobre Paulo. Quem escreveu Atos nem sabia quem era Paulo, nem conhecia Paulo. Aquilo ali não tem nada a ver com uma figura chamada Paulo, entendeu? Tá muito mais ligado para Homero, né? E a Odisseia de Homero. Gente, e a gente tem que começar a perceber que a gente tem que caminhar com muito mais consciência e honestidade. Se a verdade é importante para você, como qualquer pessoa que se diz cristã diz que a verdade é que importa, que a verdade é que liberta. Se a verdade é importante para você, então nós precisamos te dizer que os textos eles foram redigidos com mais de uma contradição, porque eles não foram redigidos por uma única pessoa, porque eles não foram redigidos por grupos que vivenciaram aquilo que está escrito nos textos, mas aquilo foi uma construção proposital com objetivos bem específicos. E principalmente de direcionar o olhar e o comportamento das pessoas. Isso é importantíssimo. Fora que existem questões culturais que precisam ser levadas em consideração. Um texto, por exemplo, no livro de Amós, você tem trechos das tradições mais antigas da Bíblia, das coisas que são ditas na Bíblia. No livro de Amós. É em Amós que você tem as tradições mais antigas sobre um possível êxodo. Não é no livro de Êxodo que você tem as tradições mais antigas. O livro de Êxodo foi escrito lá pelos sacerdotes, lá na frente. E para inventar um êxodo que tem importância teológica, um êxodo que tem a relação com o relacionamento do povo com Deus e tudo mais. Não. No livro de Amós, que tem trechos mais antigos da Bíblia, fala das tradições mais antigas de um possível êxodo. E lá no livro de Amós, esse êxodo não tem importância teológica nenhuma. Fica evidente que se esse êxodo aconteceu, não tem nada a ver com a relação de uma divindade com o povo. O mesmo ocorre com o Novo Testamento em relação a Marcos. Contextualmente, Marcos está mais próximo das cartas de Paulo, das cartas autorais de Paulo, em que a morte e a ressurreição não são tão importantes. Sobretudo a paixão e morte de Jesus não são importantes para Paulo. Assim como não é o clímax do Evangelho de Marcos. Então, assim, quando você relaciona Marcos com Romanos, quando você relaciona Marcos com 1 Coríntios, que se entende como cartas autorais de Paulo, né? Pelo menos assim, é tido como ponto aceitável, está muito mais próximo dessa imagem, ainda assim com um tom de gnosticismo ainda presente, porque tem um grande segredo do reino que só uma audiência muito específica em Marcos vai saber. Se você visita o capítulo 8 e capítulo 9 de Marcos, tá lá. Eu vim para. Vocês agora são. O Jesus de Marcos, tem que diferenciar assim, né? Ele fala para aqueles 12: vocês agora são capazes de conhecer o segredo. Antes vocês não tinham capacidade de saber esse segredo, agora vocês têm capacidade. Então aí tem uma pitada, uma pista da audiência que quer dizer que essa audiência também sabia qual era o segredo. A gente, quando lê agora, a gente não sabe que segredo é esse. A gente transpõe ou projeta no texto a nossa ideia de reino de Deus, mas não era o que estava na cabeça da audiência primeira que ouviu esse relato, ou que disse que Jesus disse. Tem que colocar esse que, né? Várias vezes aí, né? Como condicional, né? Que disse. Não é assim, né? A gente tem o que a gente chama de inglês de reported speech, né? O discurso indireto, né? Em língua portuguesa, né? A gente tem esse lance aí. Então, é um discurso indireto. A gente tem.